Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, para falar sobre esse pré-jogo, trazer o pré-jogo do São Paulo diante do Fluminense. O São Paulo que vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense com tudo mudado, tudo mudou, enfim. Muita coisa aconteceu e o São Paulo vai ao Maracanã enfrentar a equipe do Fluminense com um treinador novo, jogadores desfalcados, novidades, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Então você que tá chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos no nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor, o nosso Fujapa Tricolor. Combinado? Vamos começar falando da chegada de Dorival Júnior ao São Paulo. A gente não conseguiu falar devido as minhas correrias dessa semana aí na feira lá da Expoingá, aquela coisa toda, mas o São Paulo anunciou a chegada de Dorival Júnior, contrato até o final de 2026, treinador que chega para ganhar pouco mais 2 milhões, né? Um pouco mais, pouco menos, enfim, o valor correto nunca ninguém tem, eu também acho correto que nunca ninguém tenha, porque é importante, é uma coisa que é só o clube e o treinador e o profissional. Mas por em torno de 2 milhões aí, aquela coisa toda. O Dorival, quando saiu do Corinthians, ele disse que não iria treinar nenhum outro clube, porém, entretanto, todavia, ele balançou quando o São Paulo entrou em contato. O que a gente sabe, até o Vampeta trouxe de informação sobre essa situação, a gente sabia que o Dorival não estava feliz no Corinthians. Por isso também o trabalho dele não rendeu lá. Mas sejamos sinceros, quem pode ser feliz no Corinthians, né? Mas enfim, isso é só um mero detalhe. Brincadeiras à parte. O Dorival Júnior, ele não estava bem lá, não estava se sentindo bem. Alguma coisa lá incomodava o Dorival, que não deixava ele ter felicidade no que ele estava fazendo. Por isso, o Dorival resolveu, então, tirar um tempo sabático. Negou aí 3 ofertas, aquela coisa toda. E aí apareceu o São Paulo na frente dele. E aí na hora que apareceu o São Paulo, ele quis entender sobre situação política, enfim, mas aceitou reduzir o salário, mas não poderia falar não para o São Paulo. Ele volta para tentar salvar o São Paulo, volta com metas estabelecidas. Foram passadas metas para o Dorival Júnior e aí eu quero saber a sua opinião sobre essas metas. A direção de futebol do São Paulo passou 2 metas para o Dorival Júnior. Ser campeão da Copa Sul-Americana e 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Dorival vai conseguir bater essas metas? Se ele conseguir bater essas metas, o contrato dele, que é só até o final do ano, pode ser que, dependendo se seja o Harry Macis depois da eleição, enfim, ou outro, pode ser que com a conquista de um título e um Brasileirão tranquilo, pode ser que o contrato dele seja expandido, seja colocado mais tempo. Mas eu vou ser sincero, são metas que hoje o torcedor de São Paulo olha e fala, não sei se dá, pelo que vinha apresentando. Mas claro, chegada de um treinador novo, Dorival Júnior, a torcida tem um apreço pelo Dorival, porque foi o último treinador que conquistou um título e talvez uma das Copas do Brasil mais difíceis, isso precisa ser dita, né? Uma das Copas do Brasil mais difíceis de ser ganha. Copa do Brasil é bom, né? Porque o Brasil é um só, então uma das Copas do Brasil mais difícil de ser conquistada, porque o São Paulo elimina rivais, ganha do poderoso Flamengo, enfim. Talvez nenhuma conquista de Copa do Brasil tenha sido tão grande quanto foi a do São Paulo 2023, isso é um fato. Ponto. Mas, hoje, o torcedor de São Paulo está embriagado, desiludido, o som no talo, ainda ouvindo o Tarcísio, como diria aquela música. Mas, claro, tem esse ânimo novo, chegada nova, treinador novo, vida nova, e é o que a gente espera que aconteça com o São Paulo. Tenha uma vida nova. E é isso que todo torcedor espera. Era o treinador que você queria? Eu não sei, talvez não. Talvez eu queria um nome diferente para ver como sairia, para ver como seria. Mas se veio, assim como o Roger, vamos voltar a torcer pro Dorival. Agora ele é um dos nossos de novo, vamos torcer. Porque vai começar a 3ª era Dorival no São Paulo Futebol Clube. A primeira, e vamos lá. A gente tem que ser justo com o Dorival aqui, gente. Tem que ser justo.
Primeira passagem dele, junto com o Hernanes, ajudou o São Paulo a escapar do rebaixamento. Segunda passagem, título. Tá na hora de a gente dar uma moral também pro Dorival, né? Eu mesmo tinha esquecido dessas situações. Tá na hora de a gente dar uma moral pro Dorival e boa sorte pro nosso Dorival Júnior, que possa fazer aí um bom trabalho de novo no São Paulo. Quero saber a sua opinião. Você gosta da chegada do Dorival? Você acha que o Dorival pode ajudar o São Paulo? Deixa nos comentários aí, quero saber a sua opinião. Se você gostou da vinda de Dorival Júnior. Uma das coisas que o Dorival Júnior perguntou, além da situação política, econômica, é de Robert Arboleda. E aí, se você perguntar, ele pode voltar? A resposta é sim, ele pode ser reintegrado ao elenco do São Paulo. Dorival Júnior gosta do defensor, Dorival Júnior foi campeão com o jogador, aspas. Ele pipocou, saiu, quem jogou muito na final foi o Diego Costa, fecha aspas. É um jogador que ele consegue controlar, podemos dizer assim, e é um jogador que pode fazer aí com que o Dorival volte a ter um sistema defensivo sólido. Isso é o que o Dorival diz, não sou eu que estou dizendo. Mas depende não só do Dorival, depende também do Rui Costa e do Rafinha. Então vai voltar. É isso. E também depende como o elenco vai reagir a uma possível volta do nosso queridíssimo Arboleda em relação ao elenco do São Paulo. Então, o Arboleda, ele sim, pode voltar, ele pode ser reintegrado, que pra mim seria um absurdo. Pra mim seria um absurdo. O que o Dorival escutou do Rui Costa é: está afastado, vai treinar até a Copa do Mundo, abriu a janela, ele vai ser negociado. O problema é, se ele sentir que dá pra mexer o doce, vai mexer o doce e vai segurar o jogador pra recuperá-lo. E seria um grande case de sucesso se tudo desse certo e ele conseguisse recuperar. Mas quero saber de você. De novo, você daria essa oportunidade para o Dorival? Para o Dorival e para o Arboleda, né? Por que não? Você daria essa oportunidade para o Robert Arboleda? Deixa nos comentários aí, quero ouvir a sua opinião. Tá bom? Vamos falar de campo e bola. O São Paulo volta ao Maracanã para enfrentar o Fluminense depois daquele vexame, aquele 6-0 que o São Paulo tomou no último Campeonato Brasileiro, né? Onde começou tudo a acontecer. Entrevista do Luiz Gustavo, Crespo sincerão, daí em diante, enfim. Tudo começou ali. E o São Paulo retorna ao Maracanã para encontrar o Fluminense hoje, 7 horas da noite. São Paulo com muitos problemas. Vamos à lista de desfalques do São Paulo. Alan Franco, Tolói, Maia, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Caleri suspenso. São 7 desfalques. O Lucas Ramon deve voltar e ainda ser titular. O Lucas Ramon fez muita falta, porque a gente não aguentava mais o Cedric na lateral direita. Deus me defenderá. Se o Dorival chegar e botar o Cedric de novo como última opção, já vai ser muito bacana também. Então, São Paulo tem esse caminhão de desfalques para o jogo de logo mais. Vai ter 2 novidades. Os garotos Moreira e Hugo. Hugo é bom, esse Hugo é bom, velho. Esse Hugo é muito bom. Não é só pelo nome, mas ele é bom no meio campo. Eles viajaram com o restante do elenco para o duelo contra o Fluminense. E ambos estarão à disposição. Eles que não tiveram muita sequência, né, desde o começo da temporada. Muito também porque o Moreira não estava no Brasil e o Hugo estava lesionado. Mas assim que retornaram, o Roger Machado gostava muito dos nomes, mas não dava oportunidade, né? Assim como o Bob e o Pedro Ferreira. A questão do que tem me pegado é que hoje o Dorival bidou. Tcharam! Bidou! Então ele vai estar no gramado? Não vai estar. E nós vamos ter que olhar para a beira do gramado e ver Milton Cruz, que para mim é uma das coisas mais absurdas, olhar para um gramado de 2026 do São Paulo em campo e ver o Milton Cruz. Isso para mim é um dos maiores desagrados que a gente poderia ter. Mas vai ser o Milton Cruz que vai estar à beira do gramado no jogo de logo mais diante da equipe do Fluminense.
que ele possa fazer algo que ele nunca fez. Conseguir comandar o time minimamente. Lembrando que o Milton Cruz é o responsável, estava na beira do gramado, naquela vexatória goleada que o São Paulo tomou para o Corinthians também, tá bom? Então, vamos torcer para que ele possa fazer aí, minimamente um bom trabalho. O Crespo na cabeça. O Dorival vai ao Maracanã, vai ficar lá nas tribunas, vai assistir o jogo e a partir de segunda-feira ele literalmente arregaça as mangas e começa a era Dorival, parte 3, no São Paulo. Com muitos desfalques, com muito problema, um provável São Paulo para hoje deve ser Rafael no gol, Lucas Ramon volta à lateral direita, Dória, Sabino, zagueiros canhotos, o Dória, que Deus nos proteja, e o Wendel, o cara de choro, na lateral esquerda. A dupla de volantes deve ser mantida, Danielzinho e Damian Bobadilha, Arthur na direita. Eu não colocaria o Ferreirinha na esquerda, eu puniria o Ferreirinha, ele não merece ser titular hoje. Se o Ferreirinha começar como titular hoje, vai ser uma dos maiores absurdos que também aconteceu nos últimos tempos, porque um cara que fica 30 segundos em campo, ele como prêmio vai ser titular hoje, ele não deve ser titular hoje. Eu nem teria relacionado. Mas o GE traz como Ferreirinha na esquerda e o Cauli centralizado. O ataque é com o André Silva. Pode ser que seja o Tapia também, mas eu colocaria o Tapia no lugar do Ferreirinha. Porque o Tapia é do lado da esquerda. Com toda certeza. Enfim. Quero saber a sua opinião sobre esse provável time. O Fluminense que hoje vai fazer uma ação de marketing e vai apresentar ao seu torcedor o Hulk. O Hulk será apresentado. O Hulk não pode jogar agora, porque estava no Atlético Mineiro, precisa fazer todo aquele trâmite, então precisa ter janela aberta. Então o Hulk vai ser apresentado, vai ter venda de camisa, aquela coisa toda. O incrível Hulk chega então no Fluminense. Apita o jogo hoje, Wilton Pereira Sampaio. Esse é o árbitro, meu Deus. Enfim. Placar, palpite pro jogo de hoje, meus amigos. Meu povo, minha pova brasileiro. 2-1 pro São Paulo, pode ser? 2-1 pro São Paulo. Tomara. É o que a gente torce, é o que a gente espera. Combinado? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu hype, o seu Skype, o seu Type, o seu Tapia, enfim. E ajuda a gente aí. Beleza? Semana que vem tem novidade. Tô me organizando. Beleza? Fica com a gente. Então se inscreve aí, vai apertando a sinaletinha aí para ver as novidades. Forte abraço. Vamos São Paulo. Bora.